Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com muita vontade de estudar, que nós temos mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo, professora de língua portuguesa, e é com enorme prazer que estou mais uma vez aqui com vocês. Vamos ao objeto de conhecimento? Então, o objeto de conhecimento da aula de número 22, posicionamentos discursivos responsáveis em relação às diversas temáticas, visões de mundo, ideologias vinculados nos textos e atos linguísticos, réplica, a sintaxe na produção de textos, conhecimento gramatical, verbos modais, tempos e modos verbais, expressões modais, adjetivos, locuções ou orações adjetivas, advérbios, locuções ou orações adverbiais, apreciação, avaliação de aspectos éticos, estéticos e políticos em textos e produções artísticas, culturais, etc. Detalhamento, leitura e análise de textos em diferentes linguagens e gêneros, na percepção dos marcadores discursivos que denotam o posicionamento do enunciador em relação ao tema que expressa valores, epistêmico de probabilidade, doentio de obrigação ou apreciativo de juízo nos diferentes campos de atuação social e diversas mídias, bem como prática de análise linguística na construção dos períodos simples e compostos por coordenação e subordinação. Então é isso aí, vamos à nossa aula. Então, nossa aula de hoje é sobre oração subordinada adjetiva. A gente vai começar, falando sobre adjetivo e locução adjetiva, para você poder compreender. Então, vamos lá. Temos aí uma imagem. Eu tenho uma caixa maravilhosa e outra caixa aí. Tem uma caixa que ganhei, é linda. Então, linda está caracterizando a caixa, esse objeto, né? Então, qual é a palavra gramatical que é responsável, a classe de palavra, perdão, que é responsável por caracterizar ou qualificar um ser ou um objeto? É o adjetivo, né? Então, adjetivo, ele está aí para dar características ou qualidade e estado de um ser. Na segunda caixa, a caixa é de papelão. Também estou caracterizando esta caixa. De papelão, né, uma característica. Ela não é de um papel qualquer, ela não é de tecido, ela não é de madeira. Então, eu estou caracterizando o tipo da caixa. Quando eu digo de papelão, veja que é formado por mais de uma palavra, então é uma locução adjetiva. Tudo que é formado por mais de um é uma locução. Então, eu tenho adjetivo aí, linda, e tenho de papelão, é uma locução adjetiva. Por que eu estou falando para vocês sobre adjetivo e locução adjetiva? Porque nós iremos trabalhar as locuções dentro das orações subordinadas adjetiva ou o próprio adjetivo, né? Então, vamos analisar um texto para iniciarmos nosso assunto sobre orações subordinadas. Então, a lenda da mandioca. Então, a gente vai fazer a leitura já observando que tem algumas palavras aí em destaques, né? Então, são palavras que estão ligando uma oração com uma outra, ou uma expressão a outra. Então, são os conectivos. Então, esses conectivos, eles servem para dar coesão ao texto, né? Quando você vai ler, ele fica mais fácil, mais compreensível de se ler e mais claro.
Então, conta-se que a filha do cacique de uma tribo indígena engravidou sem ter tido contato com um homem. Então, nós temos aí, gente, tanto conjunção coordenativa como subordinativa e pronomes relativos. Que os pronomes relativos, eles que vão, né, guiar a oração subordinada adjetiva, tá? Então, o cacique não acreditou na história da filha e ficou muito irritado. Veja que o e, né, uma conjunção com essa ideia de adição, e ficou muito irritado, até que um dia, em sonho, ele foi informado por... Pode passar? Pode passar a próxima? Até que um dia, em sonho, ele foi informado por um homem branco de que a moça era inocente. Uma branca indiazinha nasceu tempos depois, recebeu o nome de Mani e trouxe muita alegria a toda a tribo, embora isso tenha durado apenas um ano, quando morreu inexplicavelmente. Do túmulo de Mani brotou um arbusto tão poderoso que fez a terra fender. Os índios cavaram com cuidado, retirando da terra raízes grossas, branquinhas como o corpo de Mani. Diz a lenda que a planta ficou conhecida por manioca, cujo significado é a casa de Mani, né, que depois chamaram de lenda, né, lenda da mandioca, que passou a ser. Então, nós apresentamos, né, algumas conjunções coordenativas e subordinativas. As coordenativas, elas vão ligar orações coordenadas, por isso são coordenativas, e as conjunções subordinativas, elas vão ligar, né, uma oração com a outra oração subordinada. Mas isso aqui a gente vai compreender depois, tá? Eu só quero falar para vocês que o texto, né, tem predominância em conjunções subordinativas. Agora a gente vai analisar um quadro, verifique aí, que nós iremos separar, né, alguns trechos para vocês entenderem o que é uma oração coordenada e uma oração subordinada. Coordenada são as orações independentes. Elas não precisam, né, de uma outra oração para que você entenda, compreenda o sentido dela. Então, as orações subordinadas, o que é subordinada? É aquilo que depende de outro, né? Se alguém é subordinado a outro, é porque ele depende daquela outra pessoa, né? Ele é submisso a outra pessoa. Então, essa oração subordinada vai ser submissa a outra oração. Ela vai depender de uma oração, nós chamamos de oração principal. E a subordinada, a coordenada não. Você pode separar e vai entender perfeitamente, separar uma da outra. Já a subordinada, não. Na oração coordenada, nós tiramos aí um trecho, uma branca indiazinha nasceu tempos depois. Você compreendeu, né? Está perfeita a oração. Recebeu o nome de Mani. Também uma oração coordenada. Ela não depende de outra oração. E trouxe muita alegria a toda a tribo. Por quê? Nós temos aí, quando você vai ler, você vê que tem um sujeito. Qual é o sujeito? Uma branca indiazinha. É o sujeito. E veja que na segunda aí, recebeu o nome de Mani. Quem? Uma branca indiazinha, né? A gente já sabe quem é o sujeito. A gente pode substituir uma branca indiazinha por ela, né? O verbo, né, vai dizer, pelo verbo eu vou identificar o sujeito, ele está oculto, ele não aparece, mas eu sei, né, ele existe. Recebeu o nome de Mani. Quem recebeu? Recebeu pela terminação verbal? Ela, ou uma branca indiazinha, né? Trouxe quem? Ela também, uma branca indiazinha. Então, o sujeito está lá, mas a frase, a oração, ela está completa.
Quando eu vou saber, gente, quando eu vou, né, saber que uma oração, existe quantas orações dentro do período, vocês ainda lembram? Pela quantidade de verbos, tá? Eu tenho um período, aí eu vou ver se naquele período, quantos verbos? Tenho 4, então eu vou ter 4 orações. Eu saí, corri e também andei, vamos dizer assim. Tenho 3 verbos, né? Então, aí eu tenho 3 orações. Porque o sujeito, eu saí, eu andei, eu corri. Então, sabemos quem é o sujeito. Então, tenho 3 orações. Então, vamos voltar aqui no quadro novamente. Então, as primeiras são orações coordenadas. As segundas são subordinadas. Elas são subordinadas a uma oração que veio antes dela. Ou mesmo depois, porque a oração subordinada ela pode vir antes ou pode vir depois. No caso das orações, nós temos subordinadas substantivas, subordinadas adverbiais e as subordinadas adjetivas. Nós iremos trabalhar hoje as adjetivas. Aqui é só para eu mostrar, né, a diferença da subordinada para a coordenada. Então, veja que na subordinada tem, embora isso tenha durado apenas um ano, já dá para perceber que tem coisas, né? Coisas foram ditas anteriormente. Veja que tem uma conjunção subordinativa aí. O que foi dito antes? E trouxe muita alegria a toda a tribo, embora isso tenha durado apenas um ano. Mas eu não posso considerar essa oração aí coordenada, porque ela vai depender de outra, para você compreender totalmente o sentido da frase, da oração. Você vai dizer só para chegar para uma pessoa e dizer, olha, embora isso tenha durado apenas um ano, as pessoas vão dizer, mas embora o quê? Aconteceu algo antes, né? Já na segunda também, quando morreu inexplicavelmente. Está completa? Ou ela vai precisar de uma outra oração para que se compreenda o sentido dela? Quando morreu inexplicavelmente, será que vão compreender? Não vão, né? Porque precisa de uma outra oração, que nós chamamos de oração principal. Então, é isso, essa diferença que eu quis mostrar para você, de coordenada, as orações ela pode ter só um verbo, mas, olha, como eu já passei aqui um exemplo para vocês, ele escreveu, mandou para outra pessoa, né? Então, ele escreveu, é uma oração coordenada, mandou para outra pessoa, ele mandou para outra pessoa também, outra, porque tem 2 verbos, né? Mas a subordinada é outro caso, né? Ela vai depender totalmente de uma oração principal. Então, esta é a diferença, coordenada e subordinada. Uma não depende de outra oração, a subordinada ela vai depender. No nome já diz, subordinada, né? Aquilo que depende de outro. Então, vamos agora para iniciar a oração subordinada adjetiva, que eu vou explicar para você por que ela é chamada de subordinada adjetiva. Então, vamos prestar atenção aqui na frase. Então, veja, por que é subordinada adjetiva? Porque vai ter o valor de adjetivo. Eu tenho um período simples, que é, vamos conquistar uma paz duradoura. Duradoura está caracterizando paz. Se duradoura é um adjetivo, quando eu for transformar para uma oração subordinada, que é um período composto, eu vou utilizar outra expressão, mas vai dar, né, o mesmo sentido que o adjetivo duradouro. Então, eu vou dizer, vamos conquistar uma paz que dure. Então, que, aí é um pronome relativo, né, eles sempre estão envolvidos, pronomes relativos, nas orações subordinadas adjetivas. Então, quando eu digo paz que dure, por que um pronome relativo? Porque o que, ele está se referindo a um termo anterior que é paz. Vamos conquistar uma paz que dure. Quando o que está relacionado à paz.
Então, que dure tem o mesmo valor de duradoura. Uma coisa duradoura é uma coisa que dura. Então, por isso, o nome oração subordinada adjetiva, porque vai ter esse valor de um adjetivo. Veja, o homem desonesto não merece respeito. Um homem desonesto é um homem o quê? Que não é honesto. Quando se transforma esse período simples em um período composto, a oração subordinada, ela vai estar dentro de um período composto. Aí eu posso fazer o seguinte, transformar esse desonesto, esse adjetivo, em um outro termo, mas que tem o mesmo valor desse adjetivo. O homem que não é honesto é a mesma coisa. O homem desonesto não merece respeito. Então, veja que a oração subordinada, ela está intercalada aí, que não é honesto. É oração subordinada adjetiva. Por quê? Eu chego para vocês e falo o seguinte, que não é honesto. Você vai compreender que não é honesto? Não, vai precisar de outra frase, ou de outra oração, perdão, de outra oração, para que você compreenda. Então, você viu que ficou intercalado, então, a oração principal é o início e o final, e ela está no meio. A oração subordinada adjetiva. É adjetivo porque tem valor de adjetivo. Tá certo? Compreenderam? Mas vamos continuar. Vamos ler esse texto e depois a gente vai analisar também um trecho desse texto. É mais fácil amar o retrato. Eu já disse que o que se ama é uma cena. Cena é um quadro belo e comovente que existe na alma antes de qualquer experiência amorosa. A busca amorosa é a busca da pessoa que, se achada, irá completar a cena. Então, desse texto, né, a gente vai analisar aqui um trechozinho dele, né, que é num gráfico, né, mas antes disso a gente vai ler o conceito da oração subordinada adjetiva. Então, que é uma oração subordinada adjetiva, já mencionei para vocês, é aquela que exerce as funções próprias do adjetivo e é introduzida por pronomes relativos. Portanto, a oração subordinada adjetiva, né, já foi mencionado antes, é aquela que exerce as funções próprias do adjetivo e é introduzida por pronomes relativos. Esses pronomes eles vão estar, né, relacionados a um termo que foi mencionado anteriormente. Então, agora a gente vai analisar, né, um trecho lá daquele texto que nós lemos, que é: cena é um quadro belo e comovente que existe na alma antes de qualquer experiência amorosa. Vocês já identificaram a oração subordinada adjetiva? Vamos ver se vocês, né, sabem qual é a oração subordinada. Vamos para o gráfico que vai mostrar melhor. Então, nós temos aí um período composto por subordinação. É composto por quê? Porque nós temos mais de uma oração. Se tem uma oração principal e uma subordinada, eu tenho mais de uma oração, né? O período simples vai ter apenas uma oração. Então, veja qual é a oração principal. Cena é um quadro belo e comovente. Olha, a partir do pronome relativo é a oração subordinada, tá? Porque o pronome aí, o que, o pronome relativo, ele sempre vai acompanhar a oração subordinada. Que existe na alma antes de qualquer experiência amorosa. Então, que existe tem um valor de adjetivo? Tem, porque eu poderia substituir no período simples por existente. Tá? Que existe, existente. Cena é um quadro belo e comovente existente na alma de qualquer. O existente cabe perfeitamente, é um adjetivo. Então, que existe tem o valor de adjetivo. Por isso, uma oração subordinada adjetiva.
Então, minha gente, dentro desta oração subordinada adjetiva, a gente já viu, né, as orações coordenadas. A gente viu as orações coordenadas, já vimos as subordinadas, né? E agora a gente vai ver a subordinada adjetiva e sua classificação. Nós temos 2 tipos de orações subordinadas adjetiva. Nós temos a subordinada explicativa, a gente vai apresentar aqui para você, olha só. Uma oração subordinada adjetiva e explicativa. A oração subordinada adjetiva vai continuar tendo o valor de adjetivo. Agora, ela vai ser explicativa quando? Esta oração subordinada adjetiva e explicativa apenas coloca em destaque um detalhe que já é próprio do termo antecedente, contendo informações que já fazem parte desse termo. Ou seja, como é explicativa, vai explicar. Tá? Então, ele vai dar uma explicação desse termo, né, chamado de oração subordinada adjetiva explicativa. Então, vamos ver um exemplo? O leite, que é branco, contém cálcio. Veja só. O leite que é branco, não já é dele mesmo? Ele está dando apenas mais um detalhe sobre o que já é, de fato, pertencente ao leite. O leite é branco. Eu não conheço um leite preto, nem um leite vermelho, nada. Então, faz parte do leite. Eu apenas quis colocar, eu poderia dizer somente o leite contém cálcio. Outro detalhe importante, não esqueça disto, que a oração subordinada adjetiva explicativa, ela geralmente ela sempre, né, vem marcada por vírgula, tá? Então, veja só, preste bem atenção, a explicativa vem marcada por vírgula ou travessão. Então, o que é branco é a oração subordinada adjetiva explicativa. Poderia, no lugar dessas vírgulas aí, vir também um travessão. Então, isso aí é o que marca este tipo de oração. Não esqueça, isso é muito importante. Tá? Se você puder anotar, que aí você vai entender bem a diferença. A explicativa, ela vem marcada por vírgula ou travessão. E vai dar um detalhe a mais sobre aquilo, sobre uma característica que já é daquilo que você está falando, né? Do termo que está mencionado, ou está sendo mencionado anteriormente. Que é branco, ou que, quando a gente fala o que, né, a gente já dá a ideia que está relacionado a leite, a palavra leite, né? Que é branco. Então, esta é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Agora, veja a diferença para a restritiva. A adjetiva só tem esses 2 tipos, tá? Então, é bem bacana de você compreender e não ter mais dúvida. Já a adjetiva restritiva é aquela que restringe, especifica, individualiza o sentido do termo a que se refere. Veja só no exemplo a diferença. O leite que derramou sujou o fogão. Gente, olha, ela está falando, veja aqui na explicativa que é branco, é um termo que já é do leite. Esse aí não, ela está especificando, individualizando, não está falando de todo. Não vai ser todo o leite que vai sujar o fogão. Aí é o leite que derramou, tá? Então, essa é a diferença. Então, que derramou é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Não estou falando de todo o leite, estou falando só do que derramou e sujou. E veja, não tem vírgula, né? E nem travessão aí, marcando a oração subordinada. Compreenderam a diferença? Já anotem aí. Vamos analisar mais algumas orações aqui, para vocês entenderem melhor. A mocidade, que é preguiçosa, resulta em velhice, que é trabalhosa. Gente,
mocidade que é preguiçosa, está falando não de toda a mocidade. Aí ele está especificando, né? Eles não estão falando de toda a mocidade, só aquela que é preguiçosa. Envelhece, tem uma velhice trabalhosa. Então, aí eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, está restringindo, não é toda mocidade. Pau que nasce torto, morre torto. Né? Aí é um dito popular. Então, pau que nasce torto, morre torto, não são todos, né? Vem aquelas árvores lindas, não são tortas, não está incluída aí. Por isso que é restritiva. Já na C, meu irmão, que é arquiteto, fez o projeto dessa praça. Então, ele fez o projeto, veja só a diferença, né? Da primeira, não tem vírgula, não tem travessão, está individualizando, não está falando de toda a mocidade. No segundo, da mesma forma. Já a terceira, verifica, ó, meu irmão, que é arquiteto, vírgula, entre vírgula. Ele quis dar mais um detalhe, né? Mais uma explicação com relação ao irmão. Meu irmão fez o projeto dessa praça. Quando se diz, meu irmão fez o projeto, né, já dá a entender que ele é arquiteto. Geralmente quem faz, né, projeto desse tipo de construção é um arquiteto. Mas ele quis dar mais um detalhe, que é arquiteto, e veja que está marcado por vírgula. E para finalizar, nós temos mais duas orações aí, subordinadas. Veja que está falando da mesma coisa. Meu filho que mora em São Paulo chegará hoje. Meu filho que mora em São Paulo chegará hoje. Vocês já identificaram a diferença que há nas duas? Meu filho que mora em São Paulo chegará hoje. Aí dá a ideia, né, que ele tem um filho que mora lá. Único filho. Então, ele chegará em São Paulo. Ele está restringindo, que mora em São Paulo e não vem marcado por vírgula e nem por travessão. Restritiva. Meu filho, que mora em São Paulo, chegará hoje. Então, nós temos duas situações, né? Veja que o outro também está aí marcado por vírgula na explicação, que mora em São Paulo, né? Então, ele só quis também adicionar um detalhe a mais na sua fala. Meu filho chegará hoje. Mas ele só quis dizer, né, entre vírgula, explicar mais um pouquinho para quem ele está falando, que ele mora em São Paulo. Então, minha gente, é isso que nós aprendemos na aula de hoje. Né? Nós aprendemos oração subordinada adjetiva, os dois tipos, né, que é explicativa e restritiva. Espero que você tenha conseguido compreender e até a próxima aula.